trabalho interoperando dados de pesquisa Dataverse para o PR DataPoint. Fiz trabalho com meus colegas, a Tatiane e o Cássio, e fomos orientados pelo professor Renê. Primeiramente, apresentar uma prévia a estrutura dessa apresentação, qual tem primeiramente uma introdução, partindo para a abordagem que adotamos, a aplicação em si, os resultados obtidos e fechando com uma conclusão. Primeiramente, eu gostaria de dar a introdução em si do que nós pegamos, como que fomentou esse estudo, né? Não é nem preciso falar da importância dos dados, já que estamos na 6ª edição dessa conferência, desse evento. E é visível no dia a dia nosso qual o número de dados, né, a quantidade de dados que são geradas a cada momento. Isso traz muitas problemáticas quanto a como organizá-los, como armazená-los. E não só isso se torna problemático na situação geral, né, como também, principalmente no nosso domínio da pesquisa científica, no qual isso precisa ser muito mais estruturado e exposto. Principalmente no que se compõe não só do processo natural da ciência, no qual precisa se expor para poder ser criticado, ser melhor avaliado, como também no próprio, reforçado isso pelo processo da ciência aberta, no qual precisa ter maior cuidado ainda em expor esses dados de forma curada, de forma bem estruturada. Isso ainda se reforça, né, na qualidade com os princípios FAIR, no qual precisa ter um maior cuidado de poder explicitar como esse dado está estruturado, né, trazendo a eles maior justificativa, maior anotação desses dados, visando principalmente a interoperabilidade com outros conjuntos de dados e principalmente o seu reuso, para que esse dado não fique estanque, né, isolado. Isso leva ao momento que nós encontramos. Principalmente destaco o Lattes Data, que é um repositório atrelado ao CNPq e em si já traz uma grande importância por conter uma diversidade de conteúdo, de conjuntos de dados de diversos domínios e continuar expandindo para os próximos anos, já que é um projeto com continuidade. Ele utiliza a tecnologia do Dataverse, que é um software em si, né, uma aplicação para a catalogação desses conjuntos de dados, que também traz tecnologias de anotação melhor deles com metadados. Parcialmente automática, né, em relação à descrição desses arquivos, desses conjuntos, como também inserção manual, que é bem importante para poder melhor descrevê-los em outros contextos também melhor expor. Também destaco o FAIR DataPoint, que é outra tecnologia importante, só que nesse caso é a catalogação dos metadados em si. Ele visa principalmente a exposição desses metadados e a exploração deles, não só com próprios ambientes dele, né, como também por outros meios de web semântica, que eu vou melhor expor atualmente. Com isso, nós visualizamos a necessidade de haver um agente que pudesse fazer essa ponte entre o Lattes Data e o FAIR DataPoint, pudesse conseguir realizar essa conexão. Mas não somente isso, como cada um deles trabalha de forma diferente, né, distinta, nós percebemos que haveria necessidade desse processo de crosswalk, que vai ficar mais claro mais para frente, para poder alinhar a representação de um para o outro. Aqui é uma visualização de como está o portal, né, do Lattes Data, no qual tem um conjunto de dados e os metadados a ele associados. Aqui do FAIR DataPoint, peguei um exemplo do European Health Information, no qual eu tenho a representação dos metadados associados a conjuntos de dados, melhor expondo e podendo explorar eles. Infelizmente ficou ruim a visualização, mas aqui são tags associadas a um catálogo de dados. Mas eu posso ter séries. Partindo disso, né, uma vez explorada como poderíamos abordar, vamos para a modelagem em si desse problema. Principalmente a modelagem semântica, já que não é representado da mesma forma em um catálogo como o outro. E isso foi quebrado em algumas partes de análise. Primeiramente, em relação a como eles são representados no Dataverse, né, na origem, vendo que metadados são disponíveis, né, como eles são estruturados, verificar como é que eu posso extrair esses dados que estão lá dentro, esses metadados que estão lá dentro, conseguir verificar como é que eles poderão ser armazenados no FAIR DataPoint, que utiliza já vocabulários controlados, verificar como é que eu posso armazenar eles agora no FAIR DataPoint, que essa ferramenta disponibiliza, mapear eles, que é a parte do próximo que eu fiz falado, e realmente revisar a organização deles já transformados para poder armazenar no destino. Aqui é a parte importante, né, só um recortezinho de alguns dos metadados utilizados que faz parte desse processo de crosswalk,
Ou seja, eu tenho aqui no Dataverse o que eu posso obter da API, são conjuntos de dados em JSON. Eles têm chaves genéricas, né? Keyword, description, create time. E quando eu vou para o Fair Data Point, eu tenho que verificar como é que eu posso representar esses dados lá. Só que lá eu vou ter um vocabulário controlado, né? O DCAT, no qual eu vou ter outras terminologias e eu tenho que avaliar se realmente o que eu estou descrevendo corresponde à mesma coisa. Verificando para não haver perda de semântica. Então, por exemplo, aqui é um alinhamento que foi feito, que é esse processo de crosswalk. O keyword lá, por acaso, tem o mesmo nome. Description, create time, que lá é o DCT issued. Então, houve essa necessidade de preocupação para haver a representação correta desses dados lá. Com isso, partimos para a modelagem do agente em si que vai realizar esse processo de unificação. Temos aqui o origin dos dados, né, o portal do Lattice Data, no qual eu consigo realizar a conexão API, HTTP, no qual eu obtenho esses dados em JSON, realizo esse procedimento, esse processo, né, de adequação do formato que é aceito pelo Fair Data Point, organizo eles, né, daquela forma, organizando eles de metadados em triplas em si, né, com os termos que eu havia mencionado aqui, né, e realizo a carga deles também utilizando a API do Fair Data Point, agora para poder conseguir realizar a carga deles. A partir disso, realizando a implementação em si dessa solução do agente. Aqui é só um pequeno recorte de uma das funções, um programa feito em Python 3, pode ser flexível, já que até a ideia era verificar a viabilidade desse processo e atestar que resultados poderíamos obter, como poderia ser feito, de forma a definir um caminho, uma abordagem. Então aqui é só adequando uma funçãozinha no qual eu pego o conteúdo, e aqui estou adequando as triplas em si. Mas tem outras funções em relação à obtenção desses dados por via HTTP. Assim, uma vez obtidos esses dados, né, eu tenho a criação dessa aplicação para poder realizar essa carga, tanto de forma automática, em si, eu posso, única ou automática, eu posso marcar, né, fazer um schedule no sistema para poder realizar isso automaticamente. Tenho agora, uma vez obtidos, realizado esse processo, esses dados que estavam lá no Lattice Data disponíveis aqui, no caso os metadados, né, estão descrevendo esses conjuntos de dados lá na origem. E agora eu disponho também da tecnologia da Web Semantic que o Fair Data Point dispõe. Ou seja, não vou estar só explorando nesse catálogo com as tecnologias de visualização do portal do Fair Data Point, como também tem o Spark Endpoint associado a esse banco de triplas, no qual eu posso utilizar o Spark e as tecnologias de Web Semantic. Por fim, com isso nós conseguimos atestar a viabilidade desse processo, ou seja, tanto fazer essa interoperabilidade do Dataverse, né, como poderia ser também do DSpace, de forma diferenciada, mas é possível também, com o Fair Data Point, expondo os metadados melhor, como também percebemos que há ainda necessidade de aprofundamentos, ou seja, ali foram explorados alguns conjuntos, né, de metadados, mas queremos ver que outros podem ser compreendidos, né, ser abrangidos, e também verificar que outros até não estão disponíveis diretamente, né, nessa estação pela API, como pode ser talvez o WebScrap e outros processos para serem incluídos também nessa representação dos metadados finais. E eu gostaria de agradecer.